Olá pessoal, Roberto Macedo aqui. Estou trazendo hoje aqui para o canal um áudio que recebi de um jornalista chamado Marcos Santos, que revela uma delação tenebrosa de Antônio Palocci. Antônio Palocci aí que chegou a ser secretário executivo do Ministério da Fazenda no governo Lula e também ministro da Casa Civil. Bom, como vocês sabem, falar demais aqui no YouTube ou nas redes sociais está cada vez mais perigoso, ainda mais quando se trata de assuntos sigilosos, como está contido nesse áudio. Fiquei um pouco resistente em trazer esse assunto aqui para o nosso canal. Fiquei bastante em dúvida se eu publicaria ou não esse áudio, até porque ele traz conteúdo que está ainda sob sigilo, porém trata-se de assunto extremamente necessário, dado que foi revelado às vésperas do dia 7 de setembro e envolve alta cúpula de partidos políticos, do judiciário e grandes conglomerados empresariais. Eu peço a você o seguinte, peço que você preste bem atenção nesse áudio, escute ele até o final e entenda por que o Brasil se encontra nessa situação atual. Vamos acompanhar o áudio. Às vésperas das manifestações de 7 de setembro, que o Brasil já presenciou desde a sua independência, surgem novas revelações bombásticas de Antônio Palocci e que colocaram os ministros do Supremo Tribunal Federal em estado de pânico. Na delação do italiano que aparece na planilha do Odebrecht, ele relata a propina de 333 milhões ao PT em uma sucessão de ilícitos e propinas na casa de quase R$500 bilhão arrecadadas e repassadas por empresas, bancos e indústrias a políticos e partidos comandados por Lula. São 23 relatos de Palocci que passam por grandes obras de infraestrutura, contratos fictícios, doações por meio de Caixa 2 a campanhas eleitorais, o que reforça a tese de que houve sim fraude nas urnas eletrônicas nas eleições de 2014 em diante. A lista de Antônio Palocci é enorme. Grupo Odebrecht, Ambev, Grupo Camargo Correia, Pão de Açúcar, Banco Safra, Cassino, Instituto Lula, Bike Participações, Votorantim, Aracruz, BTG Pactual, Grupo Parmalat, Itaú Unibanco, Bradesco, Vale, Brasil Seguros, BNDES, Sadia Perdigão, Qualicorp, OAS, Talkdown, dentre outras. Por que será que o preço dos alimentos de repente subiram tanto no Brasil? Qualquer semelhança com essas empresas citadas não é mera coincidência. Se você está ouvindo esse áudio em pé, te convido a sentar-se, porque a bomba maior eu vou te contar agora. Abre aspas. Se as pessoas soubessem o que aconteceu nas eleições de 2014, ficariam escandalizadas, disse Marina Silva do Partido Verde. Fecha aspas. O Brasil inteiro ficou estarrecido por assistir à maneira como o Aécio Neves perdeu as eleições no último minuto do segundo tempo em 2014. A notícia em breve ganhará todas as plataformas de internet, rádio, TV, jornal impresso e todas as mídias internacionais, mas, sobretudo, especificamente, a Wall Street Journal of America e a Veja, e devem dar essa notícia bombástica em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. O PT comprou e violou as urnas eletrônicas. Alguns ministros, deputados do PT e a presidente Dilma foram avisados às 8 horas do dia 4 de setembro, um mês antes das eleições, em uma reunião de emergência envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, na única vez que o ex-presidente compareceu a uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral. A presidente Dilma, o ministro José Dias Toffoli, o senhor Maduro, presidente da Venezuela, Gilberto Carvalho, Ronald Hovald, representantes da OAS, membros do staff da presidente e os ministros
permaneceram em isolamento, em seus quartos ou no lobby do hotel. A princípio, muito contrariado, o ministro Toffoli se recusou a violar as urnas eletrônicas, mesmo mediante a pagamento de propina de grande valor em dinheiro. Entretanto, voltou atrás em seguida por meio da aceitação que veio através do pagamento total de 7 milhões de dólares e mais um bônus de 4 milhões de dólares para todos os integrantes da alta corte do TSE, num total de 35 milhões de dólares, através da empresa OAS. Além disso, cada um dos 7 ministros aceitaram um depósito mensal numa offshore nas Maldivas pelos próximos 4 anos, já que Luiz Fux seria o sucessor de Toffoli. Entretanto, ele se negou a entrar no esquema criminoso organizado por Lula, Maduro e Dirceu, o que obrigou Lula a afastá-lo e colocar o seu substituto, Teori Zavascki, dizendo que Fux estava com problemas simples nas costas, mas não era na coluna vertebral, e sim no rabo. Com o rabo preso, a situação ficou ainda pior após o representante da OAS ameaçar denunciar propina paga ao ministro Fux anos antes das eleições no valor de 30 mil dólares e ainda lhe garantir um depósito vitalício no valor de 90 mil dólares durante toda a sua carreira. Assim combinou-se que o Aécio seria derrotado durante a apuração das urnas do Nordeste. Porém, a apatia que se abateu sobre a militância dos tucanos ante os resultados das pesquisas do Ibope, que também foram compradas, fez com que Aécio perdesse, inclusive, em Minas Gerais, o seu estado, e em Pernambuco, sem que absolutamente nenhuma violação àquelas urnas fossem feitas. O senhor Fidel Castro, presidente de Cuba na época, aplaudiu a colaboração dos ministros brasileiros, uma vez que a vitória de Dilma trouxe equilíbrio à América do Sul num momento de crise jamais registrada naquela região, com crescentes casos de xenofobia e o reaparecimento do neoliberalismo. Garantiu também a Lula, através do seu filho Lulinha, que o seu pai teria seu caminho facilitado para ser o presidente em 2018. E mesmo desviando 12 milhões de votos para o poste Haddad, nem assim conseguiram vencer as eleições, que culminou na vitória de Jair Messias Bolsonaro. O Brasil corre sérios riscos se Lula voltar ao poder. E, portanto, faço aqui um apelo para que você passe essa mensagem para o maior número possível de pessoas, para que todos possam ficar em estado de alerta máxima e convocar a toda a nação brasileira para ir às ruas no próximo dia 7 de setembro, que provavelmente será a última e decisiva manifestação do povo conservador de direita da América do Sul. Me chamo Marcos Santos, sou jornalista, mas, acima de tudo, sou patriota.